Nesse último domingo de 2025, eu queria saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dar o meu boa noite. Amém? Irmãos, vencemos mais um ano. Você não se alegra? Quando você olhava assim o início do ano, os desafios, né, os problemas e tal, mas você está aqui. Você está aqui, né? Você venceu. Quantos ficaram pelo caminho, mas você está aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Ah, você é feliz. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, né, como último domingo do ano, uma coisa que o Senhor colocou em meu coração foi falar, né, transmitir um pouquinho a respeito de profecias bíblicas. Né? Vai ser o nosso tema de hoje à noite. Nós estamos encerrando um ano e, irmãos, querendo ou não, falta menos um ano para a volta do Senhor. Amém? Tá mais um ano mais cedo. Tem gente que às vezes não quer bem isso, mas para a igreja brada o Maranata, amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é o desejo do nosso coração. E falta menos um ano, sabe? E assim, por vivermos às vezes tempos conturbados, né, lá e fora, falando-se muito de crise, de tudo, eu disse, rapaz, para o povo de Deus, a gente está igual aquela mulher ali quando ia falar com o profeta, vai tudo bem, e a gente sempre diz o quê? Vai tudo bem. Porque com Cristo no barco, irmão, já diz a música, tudo vai bem. Entendeu? Realmente o mundo está em crise. Né? A palavra fala que até a criação, ela geme em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, a gente vê crises assim naturais, vê crises humanas, crises humanitárias, tantas coisas falando, mas assim, para o povo de Deus, a gente tem uma segurança. Né? A gente cantou agora há pouco que a gente tem um nome. Esse nome, ele traz toda a segurança que nós precisamos. Amém? Porque nesse nome nós temos tudo. Amém? Então, assim, por que a gente precisa conhecer as profecias? Porque é uma bênção. A gente pode ver isso com o nosso texto de abertura aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Ó, tá na hora. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia começa esse versículo falando o quê? De uma bem-aventurança. Ou seja, feliz é o homem que lê, que ouve, que está posicionado dentro desse projeto profético de Deus. Então, irmãos, assim, mais de um terço da Bíblia, você pega assim, às vezes um livro meio volumoso como a Bíblia, aí você imagina assim, ó, um terço dele mais ou menos, de toda a Bíblia, é só profecia. Um pouco mais, na verdade. Mas vamos botar por baixo ali, um terço é só de profecia. Você já imaginou, parou para ver isso? É muita coisa, não é verdade? E assim, a gente fica imaginando que a Bíblia é bem repetitiva quando ela fala de assuntos importantes. Então, se ela tem um terço falando de profecias, é porque o assunto é bastante importante. Amém? Desses 30%, metade delas se cumpriram. Metade não. Metade estão por vir. Sabe, quando a gente estuda, né, as profecias do Senhor, quando a gente estuda, ela se relaciona com várias partes da nossa vida cristã, várias partes das doutrinas. A gente tem ali em Hebreus, por exemplo, capítulo 6, quando fala, a gente teve durante esse ano, né, as doutrinas básicas da Bíblia. Uma das doutrinas básicas é juízo eterno, né, e ressurreição dos mortos. E isso está atrelado a profecias. Amém? Então, assim, quando a gente desconhece, a gente às vezes fica meio aturdido. Despontou uma crise, despontou uma guerra, despontou alguma coisa, e a gente fica meio balançado, porque a impressão que dá é como se Deus, ele tivesse perdido a mão. Sabe quando está ali num trajeto, ali de repente deu aquela escorregada, opa, desequilibrei, perdi o controle aqui. Irmãos, eu quero te dizer
que isso não acontece. Em momento algum, Deus nunca saiu do controle de nada. E quanto mais a gente estuda e mais a gente vê as profecias bíblicas se cumprindo, a gente entende que Deus está perfeitamente no comando de tudo. Sabe? Quando a gente vê, por exemplo, ali em Gênesis, quando fala desde a criação, né, que Deus diz assim, no princípio, quer dizer, Deus criou o tempo ali, no princípio, a criação do tempo. Criou Deus os céus, o espaço e a terra, a matéria. Então, tudo que a gente tem assim de entendimento, que o nosso cérebro consegue naturalmente alcançar, está dentro desse contínuo, né? Espaço, tempo e matéria. O homem entende disso, o espaço, tudo tem que acontecer dentro de um tempo, tudo tem que acontecer dentro de um espaço. E eu quero te dizer, meu querido, que Deus criou isso, mas Ele não está limitado a isso. Amém? Ele não está limitado a essa realidade de espaço, tempo e matéria. Você entende isso? É como se você tivesse, por exemplo, um computador na frente, né? Falando aqui para uma nova tecnologia, né? Computador, você está na frente do computador, aí tem aquela peça lá, o hardware todo, tem um software dentro, mas você está fora. Só que você interage completamente com aquilo, com tudo que está acontecendo ali dentro. Você pode interagir, só que o que acontece ali dentro não toca você. Entende isso? Então, da mesma forma, Deus está acima de tudo isso. Então, essas crises não mudam Deus em nada. Os fatos que a gente vê que às vezes causam expectação nas pessoas, não causam nenhum sobressalto em Deus. Ele está no controle, Ele está muito acima disso. Amém? E assim, e sempre a gente fica assim, por que também a gente precisa conhecer, né? Conhecer essas profecias? Porque é uma forma de eu me posicionar. É uma forma de eu ter um caminho mais certo, mais seguro. Amém? Quando a gente vê no filme, né, muitas vezes a gente olha lá, tem alguns filmes que o personagem ele consegue antever algumas cenas, né? Como se ele tivesse o poder de ver o futuro, e ele fica vendo, e ele leva uma vantagem enorme quando acontece isso, não é verdade? Não leva uma vantagem? Então, irmãos, você vai abrir da vantagem que Deus te colocou aqui, a vantagem que Ele que te deu e que está aqui, todinha, prontinha para você. Entende? E aí, se você desconhece isso, você começa a não tomar posse das coisas, a se posicionar, a ficar meio angustiado. Ah, mas e isso, e aquilo, e tal. E coloca expectativas, às vezes, em coisas erradas, em pessoas erradas. Está entendendo? Quando o Senhor nos instrui acerca de tudo, como instrui a sua igreja. Né? Muitas vezes, às vezes, pensa que é dia, é hora. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que para a volta de Jesus, né, o dia e a hora ninguém sabe. Mas aí as pessoas usam disso para dizer, então não preciso estudar nada, está tudo no conhecimento de Deus e está tudo certo e eu não preciso falar. Ei, irmão, você acha que Deus colocaria tudo isso, todas essas profecias, se não fosse necessário que você entendesse e conhecesse? Esse conhecimento todo aqui, entendeu? O versículo falando que bem-aventurado quando você lê e ouve, né, essas profecias desse livro, a bem-aventurança, se não quisesse. Agora, não é preciso para a gente o dia nem a hora. Isso está no critério de Deus. Amém? Mas isso não quer dizer que eu não consiga ver as estações. Eu preciso discernir as estações. Jesus chegou para os judeus ali e falava isso para o povo de Israel ali na hora. Ele diz, olha, vocês sabem conhecer, né, quando vem chuva, quando não vem chuva, quando o verão está acontecendo, e vocês não sabem discernir, né, os tempos do fim. Então vocês são hipócritas. E chamou dessa forma. Então nós não podemos andar, né, como tem um pastor que eu conheci que chamava de aleluiado, né? Aleluiado e tal, e desconhecendo completamente, né, em que contexto profético você está hoje. Amém? Então, assim, a gente pode começar, né, é bom sempre fixar isso, que assim, a gente vê as profecias, elas têm um destinatário
correto dentro da Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, profecias direcionadas especificamente para algum povo, um povo específico, né? Quando a Bíblia diz, por exemplo, ali na profecia de Ezequiel, eu acho que era 37 ou 38, quando fala de Gog e Magog, está falando de um povo específico. Entendeu? Quando ela fala de Israel, ela está falando de um povo específico, a nação de Israel. Então ela fala de que hoje são os judeus, não é isso? Então, assim, tem uma linhagem, uma nacionalidade e tal que limita isso. Como é que assim, a gente vê a relação da Bíblia com essas pessoas? Ela fala, a Bíblia divide em três tipos, né? A gente tem os judeus, ou os israelitas, a gente tem os gentios, que os gentios são o quê? Todos aqueles que não são judeus. Então, você é brasileiro, você é gentio. Você é paraguaio, é gentio também. Se você é americano, também é gentio. Porque todos aqueles que não fazem parte da nação aqui de Israel eram considerados gentios. Tá certo? Deu para entender? E tem um outro povo que Deus chama de igreja. Quem são esse povo de igreja? São pessoas, independentes da nacionalidade, que aceitaram a Jesus e nasceram de novo. Tanto Israel como gentios. Tanto israelenses quanto gentios, quando eles se convertem, eles se tornam igreja. Deu para entender, irmãos? Esse tipo de separação. Pega aí 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Bota agora o 12, 13. Você está vendo a separação aí dos povos certinho? Está dando para ter uma ideia mais ou menos como é que é tratado? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Então ficou bem claro para os irmãos? Quando as pessoas se convertem aí, eles passam a fazer parte da igreja. Não importa se era judeu, americano, né, polonês, russo, o que quer que seja. Se converteu, meu irmão, entrou para a nação santa. Amém? Povo adquirido. Glória a Deus. Tem Efésios 2, 11 e 22. Efésios 2, 11 e 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios, está vendo? Na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, Paulo está começando a delimitar, olha, meu querido, antes de Jesus, antes de aceitar Jesus, você era gentio. Amém? Você não tinha parte nessa promessa. Volta o próximo versículo. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Então essa era a condição. Né? Quando a gente está fora da aliança com Deus, é essa a condição. Você não tem acesso à aliança. Amém? E aí, diante dessa primeira premissa, da gente saber com quem é que a profecia está falando, a gente vai para outra premissa, né? Outra coisa básica para a gente poder entrar aqui nas profecias. É que nós interpretamos a profecia de forma literal. Como é isso, Alex? É que a Bíblia vai dizer exatamente o que ela quer dizer. Está entendendo, irmãos?
Há textos onde há uma simbologia, onde há uma coisa assim mais poética. Por exemplo, quando fala, trocarei o coração de pedra por um coração de carne. Não é como está em Ezequiel. É claro que isso trata de uma metáfora. Está entendendo, irmãos? Ele está tirando, não é que vai fazer um transplante, cortar o peito, tirar o coração de pedra e colocar o de carne. Mas mesmo nessas situações, a gente tem que procurar ver da forma mais literal possível. Você está entendendo, irmãos? Por que a literalidade é importante? Porque, irmãos, Jesus, ele trabalhava com as profecias de forma literal. Amém? Você quer ver uma coisa? Abre aí Daniel, capítulo 9, versículo 27. Olha a comparação, só para você ver como Jesus tratava de forma literal isso. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pegou isso? Daniel falando ali de uma revelação que ele teve, amém? Agora a gente vai pular para Mateus capítulo 24, versículo 15. Isso é Jesus falando, tá? Esse texto agora é Jesus falando. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ele figurou alguma coisa? Ou ele falou igualzinho que Daniel falou? Foi bem específico? Que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amém? Então, assim, Jesus, ele estava falando nesse trecho aqui, se você quiser depois ler em casa, dever de casa, Mateus 24, né, versículo 15, você vai ver uma sequência de Jesus falando de profecias acerca do fim dos tempos, e aí ele está falando para o povo de Israel. Você está entendendo, irmãos? A igreja ali não tinha começado, Jesus não havia morrido e ressuscitado, então ali ele está se colocando ali para o povo de Israel, está lançando profecias acerca do fim dos tempos, porque ele havia sido perguntado sobre o que aconteceria, quais eram os sinais do fim. Amém? Pegaram o contexto? Porque é isso que a literalidade traz. Ela traz para a gente a segurança de estar alinhado completamente com o texto. Você não fica tentando casar ou figurar as coisas para a forma que o meu entendimento caiba. Está entendendo? Não, eu acredito nisso, então eu começo a mudar aqui e ali, e a simbologia, e diz, não, o Israel era o Israel espiritual, e tal, e tal, e tal, e começa por esse caminho, e aí a gente começa a desvirtuar o texto. Está entendendo? Aconteceu muito isso, irmãos, assim, na Idade Média, até com Orígenes e Agostinho, foi quando começou essa interpretação meio figurada da Bíblia, e assim, eu nem culpo eles, porque era o seguinte, a Bíblia falava, eles já sabiam história, logicamente, e em cerca de 60 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída. Aconteceu o que historicamente se chama de diáspora. Está entendendo? Os judeus se dispersaram por tudo que é lugar, eles, como Jesus tinha falado, não ficou pedra sobre pedra, literalmente. Assopraram no ouvido de algum romano lá que tinha ouro no alicerce do templo, que Salomão tinha escondido o ouro ali, e os romanos tiraram todas as pedras atrás desse ouro. Não acharam nada, mas também não ficou pedra sobre pedra daquele tempo, como Jesus tinha falado. Outro cumprimento de profecia. Mas o que aconteceu? O povo todo ficou disperso, não havia mais Estado de Israel. Foi criado um outro povo, tomou o lugar ali, tomou outra nação, e não havia. E aí, quando a pessoa via uma profecia a respeito de Israel, aí dava o bug na cabeça, né? Peraí, ele está falando sobre Israel, mas Israel não existe. Aí, então, é o Israel espiritual. Só que a gente vê que não era. Porque havia uma profecia também falando da restauração de Israel como nação. Amém? Está lá falando que, assim,
que o povo, que a nação de Israel, se eu não me engano, em Isaías também fala isso, que acaso, a palavra é essa, acaso pode uma nação nascer em um só dia? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ficar devendo aqui essa referência aqui para os irmãos. Mas os irmãos conhecem a passagem, né? Onde Isaías chega e fala, acaso uma nação pode ser gerada em um só dia, mas o Senhor fez isso. Né? Em 1948, Isaías 66:8, pronto, vamos colocar aqui. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Irmãos, não há relato de nenhuma nação na história da humanidade, isso é bem específico, que uma nação foi recriada do zero depois de 2000 anos, com a mesma língua e com o mesmo povo. Nós temos hoje nações, sim, que vieram de povos antigos, com outra língua, outro povo, mas a nação de Israel, ela voltou com mesma língua, mesma cultura, mesmo povo. Então é algo que não tem precedente na história. E Deus fez. E se cumpriu literalmente. Você está entendendo o que eu quero falar? Então, assim, como é que a gente vai saber que uma profecia se cumpriu, irmão, se ela não se cumprir literalmente? Percebe isso? Fica até difícil de você imaginar, né? Porque a gente sabe quando a profecia é literal e acontece. A gente vê, por exemplo, ali, ei, que o seu rei vem montado em cima de uma jumentinha. Ficou fácil para a gente. Jesus subiu no jumento por causa disso. Ele cumpriu ali uma profecia. A profecia está cumprida. Entende? Então, nós nos apegamos a isso. Ao que a palavra fala. É essa forma, e dentro do que pode ser literal, a gente pega literal. O que está figurado, a gente vê o que mais se aproxima do literal e pega o literal. Amém? E aí, dessa forma, a gente fica mais seguro. Não é verdade? Então, assim, dito isso, né? Aí a gente precisa partir para um outro ponto que eu queria trazer para os irmãos. Né? E alguns já ouviram isso, a gente já ministrou em outras ocasiões aqui. E que, assim, a gente às vezes não tem consciência de que para o Antigo Testamento, né, para todos os profetas, para todos os judeus daquela época, a igreja era um grande mistério. Não havia no entendimento dele, né, que Deus iria criar um povo chamado igreja, né, que uma nova aliança viria, que todo mundo, inclusive eles, precisariam aceitar Jesus, né, para poder entrar nessa aliança. Não cabia nisso, entende? Eu queria que pegasse aquela figurazinha do monte aqui, que é a que mais dá uma ideia melhor aqui para a gente pegar. Você imagina, por exemplo, o profeta do Antigo Testamento aqui, tá? Aí você imagina esse quadro na sua frente. Você imagina como se tivesse duas montanhas. Uma montanha menor na frente e uma maior atrás. Tenta olhar pelo lado dele, como ele está vendo aqui, né? Para ele parecia uma montanha só. Não é verdade? Ele olhava assim, é uma montanha só. Aqui está falando da primeira, vamos botar que essas montanhas tivessem um nome. Primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo. Está entendendo? Na visão dele, era uma coisa só. A gente vê isso tão claro, irmãos, quando a gente lê os evangelhos, porque os discípulos instavam, porque eles acreditavam que essa profecia da segunda vinda estava junto com a primeira. Então, o reino milenar do Messias, que está pregado para a segunda vinda, eles disseram, opa, é agora.
Quem é que não lembra da pergunta, quando estava ali no final do Evangelho, acho que é o de Mateus, quando diz, mestre, será esse o tempo em que tu virás para restaurar o reino de Israel? Você está entendendo? Então, eles estavam estimando isso, olha, vai acontecer e tal, e aí vai acontecer aqui, e o Messias chegou, e era difícil para eles dissociar essa visão, irmãos, porque havia um hiato, havia um mistério no meio. E esse mistério era justamente a igreja. Era o tempo da igreja. Entende isso? Então, assim, Paulo fala, olha, o mistério que estava escondido por gerações e tal, qual se manifestou, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, esse novo nascimento me faz entrar para um mistério. Para eles era mistério, foi descortinado para a gente. Eu começo a fazer parte agora de um corpo, de um povo diferente. Olha, não é mais a minha nacionalidade que é importante, não é mais o sangue que é importante, é a minha aliança com Deus, é a graça, é a fé. Entende isso? E isso é claro, irmãos, e a palavra ela sempre vai recorrer a isso. Você quer ver uma coisa? É fácil de mostrar isso. Quando Deus chega para Abraão e vai fazer a promessa para Abraão e começa a manifestar essa promessa, que ele manda, diz, Abraão, sai para fora da tenda aqui. E ele começa a dizer, olha, conta aí as areias do chão aqui, conta aqui, vê se você pode contar. Agora olha para o céu e conta as estrelas. Então, era justamente duas descendências que estavam ali. A descendência natural, aquela ali que era da terra mesmo, a de sangue, né, que gerou os judeus, os povos de Israel. Mas está falando de uma que era a mesma que Jesus se referia, olha, até das pedras Deus pode clamar, Deus pode suscitar filho de Abraão. Entendeu? Era falando disso, falando de um povo que recebia as promessas de Abraão pela fé. Mas que não era a nação de Israel, era a igreja. Deu para entender? Ficou assim claro? Porque em muitas passagens você vai ver, né, isso acontecer. Né, mistério. Aqui a gente tem algumas aqui, por exemplo, Isaías 61, 1 e 2. Vamos citar agora aqui, pegar umas referências aqui para os irmãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Agora vamos para Lucas 4, 16 a 21. E chegando em Nazaré, aí já é Jesus, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Segue mais o versículo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Próximo versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Próximo. A proclamar a liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Próximo. E encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-lhe, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Próximo. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele pegou o mesmo texto de Isaías, não foi isso? E ele disse que estava se cumprindo aqui. Agora uma pergunta, não sei se pegaram tudo. O livro lá de Isaías, ele leu a profecia completa ou só parte dela? Só parte, né? O consolo, por exemplo, ao consolar todos os que choram, essa parte não entrou.
Por que não entrou, irmão? Porque Jesus, volta de novo aquela imagem lá do monte. Ele estava falando da primeira montanha. O que se cumpriu? Na primeira montanha. Tinha outra coisa que ia acontecer na segunda. Entendeu, irmãos? Então, por isso que ele não leu ali todo o trecho do livro e disse, olha, isso aqui está se cumprindo em todo o livro. Chegou uma parte que ele disse, opa, isso aqui está se cumprindo hoje. Se vocês quiserem depois pegar o dever de casa e ler o restante da profecia, sejam livres. Vão ver lá que começa a entrar em promessas que são feitas relativas ao milênio, a segunda volta do Senhor. Entende, irmãos? Então há um hiato aí, né, que é justamente o tempo da igreja. Né? Cristo veio na primeira vez, como estava escrito, para expiação do pecado. Amém? Vamos ver isso de outra ótica? Vamos sair aqui agora um pouco e vamos entrar em Daniel, para a gente ver isso, estudar isso de uma óptica mais judaica. Amém? Daniel, capítulo 9, versículo 24. Sabe, Mateus, quando eu estava vendo essa parte justamente estudando um pouco sobre esse mistério, sabe? Isso me fez até olhar uma situação que é interessante ali em Mateus 14, 16, 18, quando estava falando de Pedro. Que eu disse, é verdade, né? Aquele texto lá, quando fala que Pedro pegou e Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E alguns dizem, eles dizem que é Elias, outro profeta, ele diz que um dos outros profetas, ele diz, mas vós, quem dizeis? E Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, amém. Olha, bem-aventurado és você, Pedro, enche a bola. Rapaz, estou cheio da revelação, estou cheio da palavra aqui. E aí Jesus começa a falar acerca do cumprimento das profecias da primeira vinda. Ele diz, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue, importa que ele sofra na mão dos sacerdotes, e começa a falar do sacrifício do sangue de Jesus. E aí, nessa hora, Pedro chama Jesus para o lado e diz assim, não faça isso não, Senhor. Tenha pena de você, rapaz, não vai não, de modo algum isso vai acontecer. Veja, irmãos, ele havia recebido uma promessa que eu acho que ficou meio bugado, porque quando Pedro recebeu aquela palavra do Senhor, ele diz assim, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu acho que todo mundo ficou assim, igreja? Como assim? Esse termo aí eu desconheço, o que é isso, é novidade? Igreja, primeira vez que aparece a palavra igreja. Dizendo, rapaz, que é isso, hein? E aí começa a falar que ele vai ser tirado por causa de um sofrimento. Irmãos, aquilo balançou aqueles homens demais. Como assim a gente esperou tanto tempo para o nosso Messias chegou? E, irmãos, ninguém vai discutir aqui como é bom estar do lado de Jesus. Isso aí eu nem preciso comentar. Você acha que para eles estar do lado de Jesus, aí eles não queriam estar cada vez mais do lado de Jesus, e de repente Jesus diz, olha, eu vou sair aqui, vocês vão dar licença aqui, eu vou ter que cumprir aqui uma parte e vou sair. Como assim? Como assim? Não pode. Porque eles não tinham o conhecimento desse mistério. Amém? Voltando de novo agora, Daniel 9, 24. Vamos pegar o contexto. Daniel tinha sido levado cativo, Império Babilônico. Aqui já não era o Império Babilônico, era o Império Medo-Persa. Ele estava lá, buscando as revelações, porque ele entendeu, ele estava... Lembra, irmãos, que bem-aventurado aqueles que leem a profecia, ele começou a estudar as profecias. Os textos, a palavra, ele se detinha no estudo da palavra, e de repente aquela revelação,
aquelas palavras, aquela profecia de Jeremias, ela se cumpriu aqui, Senhor. Ó, já tem o tempo determinado para o povo voltar. E aí ele começa a fazer uma oração de perdão, ele começa a confessar culpas e pecados do povo de Israel. Porque eu não vou entrar em detalhes, mas o povo de Israel havia descumprido a lei em relação ao descanso da terra. Amém? Durante um longo tempo, e juntou isso aí, e juntando todo o tempo que eles desprezaram essa lei, dava 70 anos. E disse, olha, vocês vão ficar 70 anos agora aí, longe da terra lá, né, em cativeiro. E ele entendeu, olha, esses 70 anos já passou. E ele começou a buscar em Deus as revelações. E aí vem um anjo e traz essa resposta para ele. Amém? E o que é que esse anjo diz? Vamos lá, versículo 24. 70 semanas, ele vem com um prazo fixado, irmãos. Essa aqui é uma profecia bem específica, que ela vem com tempos bem delimitados, amém? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, amém? Olha só essa primeira parte, irmãos. Agora a gente tem o conhecimento daquela montanhazinha, né? Então vamos ver, vamos separar dessa forma. Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. E isso foi o que aconteceu até a primeira vinda de Jesus. Amém? Outras coisas que aconteceriam ao final desse tempo, que ele cita aqui. E a trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Entende? Ou seja, o anjo está entregando um cronograma completo. Ó, 70 semanas para tudo acontecer. Vai acontecer tudo em 70 semanas. Né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, aquela história lá de Neemias, que a gente vê depois na palavra, depois você lê lá o livro de Neemias, quando ele recebe lá a ordem para ir lá restaurar, começar a reconstruir Jerusalém. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Entenda, irmãos, essas semanas que estão falando aqui é anos, entendeu? Então, cada semana são 7 anos. Numa semana a gente não tem 7 dias? Então, é essa associação que eu quero que você faça. Ó, ele está falando em semanas, ele está falando em número de 7, mas não é 7 dias, são 7 anos. Amém? Então, cada semana, 7 anos. Se a gente fosse, por exemplo, parar 70 semana de décadas, a gente teria 10 anos, né, multiplicado por 7. Está entendendo como é que é? Nesse caso aqui, ele disse anos. Bota aquela imagem lá agora para pegar, para o pessoal ver bem aí. Aquela imagem das semanas. Pronto. Aqui bem, meio ilustradinho aqui, só para facilitar o entendimento. Então ele fala, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, aqui, né? Na saída aqui, na largada, a gente tem, o total é 70, tá? 70 semanas de anos. Então a gente tem aqui a largada, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 7 semanas, tá vendo aqui? Aqui ainda está meio separadinho, porque aqui está marcando a reedificação de Jerusalém, né? Alguns marcos. Mas aqui, ó, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 49 anos e depois 434 anos. Amém? E depois de 62 semanas será cortado o Messias. Está vendo aqui, ó? Quando para as 62 semanas, o Messias é cortado. Ele estava falando ao quê? Ao sacrifício de Jesus. Está entendendo? Então ele deu o prazo certinho. Irmãos, é tão preciso que se você for fazer a contagem, dá exatamente na morte, né, de Jesus.
exatamente no sacrifício dele. Amém? Porque é literal. Então, assim, não é jeitinho a dar, a profecia é precisa. Ela precisa se cumprir integralmente. Amém? Então, Daniel sabia de antemão, né? Centenas de anos antes, ele já sabia, né, qual era o prazo que o Messias iria vir. E aí fala, e depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Ou seja, ele está falando de que depois disso aqui haveria um tempo de juízo. Porque o que é que aconteceu, irmãos? Aqui a gente tem quantas semanas o anjo falou no total? 70. Não foi isso? 70 semanas. Aqui eu tenho 69, concorda comigo? Não é verdade? 62 semanas mais 7 semanas, 69. Quantas semanas ficou faltando para 70? Uma. Hã? Uma semana. Ficou faltando uma semana. Uma semana de ano são quantos anos? 7 anos. Estão entendendo aqui um pouco da cronologia? Está dando para pegar? Entende? E aí aconteceu o quê? Lembra do monte? Daquela figurinhazinha do monte? Aqui, ó, a palavra diz que veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram. E a todos os que creram nele foram lhes dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui acontece o quê? O povo de Israel rejeita o Messias, Deus chega e dá uma pausa aqui, ó. Pause. Stop. Sabe quando você vê um filme? Pense assim, tem uma música, às vezes acontece isso no louvor, né? Vem uma música, aí a música para, coloca outra no meio e depois ela continua de novo, não é verdade? Eu esqueci o nome que dão para isso. Hã? Medley, pronto. Pensa aí no medley, tá entendendo? Pegou, opa, entrou uma outra história aqui no meio. Não quer dizer que a música acabou, irmão. Quer dizer só que houve um espaço. Houve um espaço, e esse espaço é o que Paulo fala de tempo dos gentios. Amém? Vamos pegar lá. Estava falando disso agora, não foi, Jackson? Foi o quê? Foi Romanos. Isso, Romanos. É muita informação. Vamos lá para Romanos, capítulo 11, versículo 25. Só dá um pause aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Você entende isso? Então, há um tempo que foi destinado ali à origem, deu um stop, mas começou a abrir um espaço para os gentios, para que houvesse, né, uma conversão, para que a gente tivesse a oportunidade dessa salvação. E Paulo fala isso. E assim e ele fala, né, até que a plenitude, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu os tirar dos seus pecados. Então Paulo vinha narrando para a igreja de Romanos justamente isso, olha, eu dei aqui, eu sou apóstolo dos gentios, mas com dor no coração eu falo aqui que a minha nação rejeitou a Israel. E ele fala isso, olha, ela rejeitou, mas assim, houve um tempo que foi aberto para outros. Se a gente voltasse de novo para Mateus, né, para uma das parábolas, Jesus ilustrou isso e ele falou isso. Quando ele chega e diz assim, olha, tinha um homem que fez uma festa, e ele começou a convidar as pessoas para a festa. Né? E ele chegou e convidou para um, e um disse, olha, eu comprei, aí eu vi um campo novo lá, eu preciso ir vê-lo. E aí, me tenha por escusado, ou seja, eu nego o convite, eu não aceito o convite. Aí o segundo veio e falou, olha, eu comprei uma junta de bois,
e aí também declinou do convite. O outro chegou e disse, não, eu vou casar, e casei agora, não dá para ir. Então, enfim, cada um veio com uma desculpa. Entende, irmãos? E eles não quiseram o convite da festa. E aí, na parábola, o que é que Jesus fala? O dono da festa, ele chega e diz assim, olha, faz o seguinte, minha festa não vai ficar vazia. Você vai por todos os campos, todos os valados e traga. Veja que o verbo já não é mais convidar, é trazer. Sabe, irmão, Jesus, ele nos achou, literalmente. E eu sou grato demais por isso. Está entendendo? Ele nos achou, ele saiu em nosso favor e ele nos trouxe para essa festa. E ele fala, olha, esses que rejeitaram o meu convite de maneira nenhuma entrarão na minha festa. Isso aqui é até sério, irmãos, quando a gente começa a pensar nisso, porque assim, a gente vê muito filme hollywoodiano, onde assim, Jesus volta e o povo fica, tem uma franquia famosa lá, né, que fala deixado para trás, como se tivesse um jeitinho brasileiro, né, para pegar. Irmãos, é certo, e a palavra fala que haverá salvação, né, durante o período de tribulação, durante aquela última semana lá. Pode até botar a coisa da semana de novo. Mas, irmão, pode acontecer esse pedido de salvação e você está fora. Nada inclui que você esteja dentro. Então, assim, ficar nessa posição é extremamente perigoso. Sabe aquela coisa que a gente ouvia? Não, agora eu vou aproveitar a vida e quando eu ficar mais velho eu aceito Jesus, né? E aí está tudo certo. E só que você não sabe, meu querido, que dia é que acaba a sua vida. Você está entendendo? Então, assim, a Bíblia nunca deu essa ideia de que a gente podia ficar lá relaxado, largar de mão e achar que tudo tá tudo certo, que vai ser de qualquer jeito. Porque nessa mesma parábola, né, em uma das versões dos evangelhos, fala que esse mesmo dono da festa, ele andando pela festa, ele encontra alguém que não está com vestes adequadas. Recordam disso? E ele chega e diz assim, olha, suas vestes, cadê suas vestes? Ele não reclamou do convite, o convite ele sabia que tinha mandado falar. Mas cadê as vestes? Então aí fica aquela história, né? Você aceitou o convite para andar com Jesus, e cadê suas vestes? Ah, você estou nas bodas com Jesus, estou vivendo e tal, então, e cadê as vestes? E ele disse, olha, tira porque está sem as vestes. Porque, irmãos, não queira se enganar, não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem santificação. Entende? E conhecer as profecias é importante por isso, eu tenho que me posicionar, mas me posicionar da forma correta. Deus me ama, ele dispôs várias coisas em meu favor, e se eu não me colocar na posição certa, eu posso perder tudo isso. Amém? Né? E Paulo fala depois disso, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, a gente vive num momento de um evangelho pregado, onde se pode ser de qualquer coisa. A gente vai ver, tocar um pouquinho lá, se o tempo permitir. Vamos ver. Amém. Mas veja, irmãos, abriu esse... Mostra aí de novo, João. Coloca lá. Então, teve essa era da igreja. Quando é que acaba isso aqui? Quando é a plenitude dos gentios? Existe um evento que vai acontecer literalmente, a Bíblia fala é literal, não é figurativo, que fala de arrebatamento da igreja. Esse, irmãos, eu acho que é o evento mais culminante, assim, que a gente deve estar mais assim, nossa, meu Deus, e vem logo e tal. Era uma coisa que, assim, se não queima o nosso coração, irmão, devia. Sinceramente, devia. Porque, entenda, a gente sempre fala que o que a palavra fala para nós a respeito de vida abundante, de viver abundantemente, sabe? De ter uma vida próspera aqui na terra, de ter as coisas, de ser feliz aqui, a cada dia com Cristo, amém. E essas são bênçãos mesmo para a gente, mas a gente nunca deve perder o foco, irmãos, de que também há uma transitoriedade, que é por um tempo.
É como em Hebreus falam, eles andaram, quando ele fala dos heróis da fé, eles peregrinaram, não é? Eles estavam peregrinando, porque o seu descanso não estava ali. E eu quero dizer para você, seu descanso não está nessa terra. Por mais prosperidade que Deus lhe dê, e glória a Deus por isso, seu descanso não é esse. Você entende isso? Por mais felicidade que Deus te dê, e Ele vai dar mesmo, glória a Deus, eu creio nisso. Mas, irmão, tem mais, e o melhor está para cá. Entende isso? O melhor é aqui. Aqui é a cereja do bolo. É o grande momento ali. Nossa, meu Deus, chegou. Estou nas bodas. E isso marca o tempo dos gentios, segundo a Bíblia. Entendeu? Então, se você lê Apocalipse ali, você vai ver uma separação de tempos. Mas, Alex, e o que é que acontece nesse ato aqui, né? Na era da igreja? A Bíblia também nos fala a respeito disso. Né? A gente vai entrar em outra coisa aqui agora. Vocês querem comigo? Amém? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Perdão, Apocalipse, capítulo 3. A partir daqui, né, João está lá na ilha de Patmos e de repente ele encontra ali, né, tem uma revelação ali com o Senhor, com os últimos dias. E Deus chega e começa a falar para ele, olha, como tintim por tintim de tudo que ia acontecer. Ele viu em primeira linha, né? Estava ali, sabe quando a pessoa vai ali já de camarote? Desculpe, foi exatamente aquilo ali. Apocalipse 17, 19, coloque aí. 5 minutinhos. Meu Deus, vai dar tempo, né? E diz assim, escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, há separações de tempos aqui. Entendeu? A primeira, escreve as que são. Pode botar de novo aí, o versículo mantém. Escreve as coisas que tem visto, ou seja, tudo aquele que ele viu até a visão desse momento, né? Ele falou a visão que ele teve do Senhor e tal. Jesus começa a dizer para ele, olha, escreve isso tudo. As que são, ou seja, o que está acontecendo, e as que depois destas hão de acontecer. Eu quero que vocês gravem essa separação de tempo, porque você precisa entender isso, para você ficar, de uma vez por todas, livre desse medo de ler Apocalipse, e achar que aquele juízo todo é para a sua vida, que vai acontecer. E não, Apocalipse é um livro que me dá medo, é essa coisa toda, não misericórdia e tal. Irmãos, entenda que há uma separação. Você vai ter nesse livro um momento que vai acontecendo e chega a um ponto onde a igreja é arrebatada. Chega a um ponto que tem festa no céu. E aí, meu irmão, a diferença. Lembra quando houve a praga no Egito? Lembra disso? Vamos voltar um pouquinho atrás. Quando começaram as pragas e tal, de repente, a Bíblia diz o seguinte, que Deus fez separação entre a terra de Israel e a terra que estavam os egípcios. Ele começou a separar. As pragas chegavam em um lugar, no outro não. Não tem por que você ter medo, meu irmão, se você é guardado por Deus. Entenda que você não está só. Nós vivemos, sim, no tempo final da igreja, mas nós não estamos sós. Entendeu? Somos guardados por Ele. Amém? E assim acontece ali em Apocalipse. Ele começa a descrever. E as primeiras descrições que acontecem é justamente a das cartas às igrejas que estão em Apocalipse. São quantas cartas? Os irmãos têm isso aí? 7 cartas. Não é verdade? 7 cartas destinadas às igrejas que hoje, ali na região da Ásia, ali, Ásia Ocidental, Turquia, mais ou menos aquela região ali hoje, né? E tinham 7 cartas. Carta de Éfeso, carta de Esmirna, carta de Pérgamo, carta de Tiatira,
carta de Sardes, carta de Filadélfia e a carta de Laodiceia. 7 cartas. E assim o anjo começa a falar as 7 estrelas e os 7 candeeiros, as 7 lâmpadas, não é verdade? E aí a própria palavra nos dá, olha, os 7 estrelas que viste são os anjos da igreja. E as 7 lâmpadas que você viu são as 7 igrejas. Ah, mas por que essa separação? Por que aconteceu e tudo? Porque, irmãos, a profecia ela é literal. Aquelas mensagens que foram dadas ali, tanto foram para a igreja daquela época, a igreja de Tiátira mesmo, porque todas essas igrejas não são fictícias, não são figurativas. Essas igrejas existiram dentro da nossa linha do tempo. Vocês entendem? E tem uma mensagem para elas, para aquele momento, mas só que elas não representavam só aquele momento. Entendeu? Essas cartas, elas também significam um período da igreja, durante toda a história. Lembra daquele período ali que aconteceu de Daniel, o período da igreja? Cada carta daquela representa um período da igreja, que é marcado por acontecimentos, por situações em que a igreja ultrapassa. Entende? Então, Deus não deixou nada descoberto. Amém? A gente pode ver, por exemplo, que na carta de Éfeso, né, era a igreja apostólica. Se a gente fosse dar uma data, porque assim, quando a gente vai para aí, é mais ou menos a data, entendeu? Não tem uma data específica aqui para cá e tal, mas esse período ali foi de cerca de 30 depois de Cristo, né, quando Jesus iniciou a igreja, os primeiros dias da igreja, até a de 100 depois de Cristo. Foi a primeira igreja, era a igreja de Éfeso. Né? E aí, qual era a queixa que Deus dava ali para a igreja? Pode colocar aquela das igrejas aqui? Fica mais fácil para o pessoal ver. Então, ali, ó, perdeu a direção, passou a desobedecer, fazendo... Aqui seria o que é que falava em Éfeso ali, na linguagem da palavra ali, que ela fala que abandonou o primeiro amor. Entendeu? Se você for em Gálatas, você vai ver que aconteceu uma situação bem interessante na igreja, porque havia pessoas que queriam tornar como se fosse judicializar o evangelho, colocar o evangelho na forma da lei, no formato judaico de novo. E aí Paulo começa a combater isso, dizendo, rapaz, vocês começaram pela graça e querem acabar com a lei. Vocês começaram pelo amor de Deus, confiando no amor de Deus, e agora você está confiando no seu braço. Isso gerou um concílio, que foi chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para vocês terem ideia. Porque a igreja começou a dividir muitas opiniões acerca disso, porque esqueceram o amor de Deus. De repente, o amor de Deus não era suficiente para salvar. A gente brinca com isso, mas até hoje tem muita gente pensando dessa forma, irmão. Tem gente andando ajoelhado dessa forma, tem gente rasgando o ombro dessa forma, tem gente fazendo sacrifício, porque simplesmente o amor de Deus não é o suficiente para você receber. Acreditar nesse amor, sabe? Acreditar que Ele quer o melhor para você, acreditar que Deus quer te abençoar, Ele quer que você tenha uma nova vida. Amém? Então isso marcou a igreja de Éfeso. Até o ano 100 depois de Cristo, mais ou menos. Né? A gente tem a igreja perseguida depois, que foi a igreja de Esmirna. E Esmirna fala justamente disso, de uma lâmpada, de uma flor que, quando você espreme ela exala perfume. Né? Era feita assim, perfume dessa flor. Só que para isso você tinha que macerar, espremer a flor. E era justamente o que essa igreja passava. Se você vê o conteúdo dessa carta, que eu não vou poder entrar por causa do tempo, vocês vão ver que fala justamente isso, de duras perseguições. E durou durante as ondas de perseguição romana. Isso foi de 100 a cerca de 313 depois de Cristo. E aí depois vem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que, assim, Pérgamo significa casamento pervertido. Pérgamo foi justamente quando a igreja se associou ao Estado. E aí você tem aquela união do Estado agora com a igreja. A igreja deixa de ser um organismo vivo, que tem vida, e passa a ser uma instituição sem vida. Entende, irmãos?
Aí está aí falando, né, da licenciosa, permissiva, aceitando tudo dentro da igreja. Depois vocês veem aqui a carta, vai estar falando sobre a doutrina de Balaão, que é justamente aquela situação do dinheiro, receber dinheiro para profetizar contra os filhos de Israel, né? Impor. Balaão, uma das formas que ele disse, ele não podia, né, na época lá do Êxodo, vocês vão ver a história de Balaão, e como ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, o que é que ele instruiu aos reis? Não, vocês têm que fazer esse povo pecar. Tem que fazer esse povo pecar, porque aí eles pecando, eles saem da proteção de Deus, e aí vocês pegam ele e comem com farinha. Entendeu? A instrução era essa, olha, começa a botar mulheres, botar outras coisas que chamem a atenção deles, para que eles pequem. E uma vez que eles caiam, isso, que eles abandonem o Deus deles, vão ficar de graça aqui para vocês pegarem. Parece similar em algumas coisas, né? Se a gente olhar isso, parece bem atual. Mas é exatamente isso, irmãos. Amém? E depois veio a igreja de Tiatira, que foi a igreja da Idade Média, né? Um período enorme, de 600 depois de Cristo até 1500, mais ou menos, 17. Né? Então, é quando, quando fala aqui de Tiatira, a palavra fala muito de idolatria, né? Você permitiu idolatria chegar, permitiu várias coisas que foram instruídas na igreja, incutidas na igreja, que não faziam parte da sã doutrina. Amém? Correu um pouco aqui, viu, irmão? E depois disso vem a igreja de Sardes, né? Que foram as igrejas das reformas. Foi quando estava tudo perdido ali, né? A palavra ali guardada nos mosteiros, longe do povo, o povo não tinha a palavra, e Deus pega e suscita ali, tem aquela reforma protestante, né? A gente vê ali, tem as histórias aí, os irmãos devem ver no colégio até falando sobre Lutero, a reforma luterana, onde são as traduções, o Wycliffe também ali na Inglaterra traduz a Bíblia para o inglês, e aí a gente começa a ter de volta o contato com a palavra de Deus. Amém? Tanto que assim, como era uma das frases que mais marca a carta dessa igreja é que tens o nome de quem és viva, mas estás morta. Porque era essa a realidade da igreja, ela não tinha a palavra. Ela tinha um nome de igreja, mas na verdade não tinha o substancial, que era a palavra de salvação. Amém? E aí depois vemos a igreja de Filadélfia, que a gente sabe que é aquela igreja avivada. Todo mundo quer ser da igreja Filadélfia, né? Colocava até na época o nome lá, Igreja Filadélfia e tal, porque todo mundo queria que era só bênção. Porque mostra uma igreja avivada, irmão. Uma igreja que mesmo sem forças, ela ia na força do Senhor e ela conseguia vencer. E Deus fala, olha, tem uma porta aberta para você que ninguém vai fechar. E essa é a igreja que marca o tempo dos grandes períodos de avivamento. Amém? Os avivamentos ali dos irmãos Wesley, em sequência, né? Irmãos, eram avivamentos tão grandes que começavam a impactar a sociedade. As pessoas aceitavam Jesus e depois iam lá e falar com o policial. Olha, eu roubei, eu fiz, entendeu? Não era só uma conversão, um negocinho de cantar louvor, não. A conversão acontecia dentro do coração, a mudança de vida era real. E as pessoas se dispuseram, colocavam lá e tinham uma nova vida. Entendeu? E isso marcou esse período da igreja, né? O último grande avivamento foi, se eu não me engano, 1915, ali na Rua Azusa. Foi o que marcou, digamos, o que encerrou esse período da igreja de grandes avivamentos ali que a gente tem desse período, né? Que é um traço da igreja de Filadélfia. Isso não quer dizer, irmão, sendo bem claro, que não vai haver mais avivamento. Não quer dizer isso. Entenda? Não quer dizer isso. Deus tem um avivamento para a gente hoje, sim. Estou falando do que marcou na cronologia essa igreja. Dissocia isso aí, esclarecido. Amém? E aí vem a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A gente pregou nela alguns tempos atrás, né? A igreja de Laodiceia. Porque essa igreja fala justamente dos nossos dias. Porque ela é a última igreja. Entendeu?
ela marca o último ponto, o último momento. Uma igreja rica. E, irmãos, nunca teve assim o evangelho, nunca teve tantos recursos materiais disponíveis, digamos, se você parar para pensar, como tem hoje. Entendeu? Mas que, na verdade, quando Jesus olha para a igreja, não é isso que ele vê. Ele olha e diz, olha, você diz que é rica, mas na verdade você é pobre, nu e miserável. Lembra das vestes de salvação? Jesus enxerga aqui nudez, sem vestes. Às vezes a gente usa muito, e eu vou repetir de novo, em evangelismo, a gente sempre usa muito aquela palavra, né? Eis que estou à porta e bato, que foi o trecho para essa igreja, tá? Tá lá, depois os irmãos veem a carta, tá escrito lá para essa igreja, para essa. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, e eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a gente usa no meio evangelístico, não tem nada contra isso, irmão, falar a respeito lá fora. Mas entenda que esse recado foi dado para a igreja. E isso é o que preocupa. Foi dado para uma igreja. Uma igreja que está morna, que não se posiciona. Não se posiciona. E esse, meus irmãos, é um momento de posicionamento. Nós vivemos um momento de posicionamento. Sabe, o palco, ele está montado para muitas coisas. Eu poderia falar de N coisas aqui. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse 16, se eu não me engano, que fala lá sobre, falando de trechos do fim, do último conflito de Armagedon e tal, e ele fala que o rio Eufrates secará. Que o anjo secará ali o rio Eufrates, preparando o caminho para o exército passar. Aí você olha hoje no Google, o rio Eufrates não está seco, mas ele está secando. Entende? Quando começa a falar de Israel como nação, isso é inegável, irmãos, em relação a profecias bíblicas, porque Jesus mesmo colocou, ele disse assim, olha, atentai para a parábola da figueira, quando os seus frutos, as suas folhas estiverem verdes, sabei que está próximo o tempo, sabei que está próximo o verão. E quando ele fala dessa figura da figueira, é justamente disso, da restauração do reino de Israel. Era profético quando Jesus chega e vai procurar frutos na figueira e não acha, e chega para aquela figueira e diz assim, seque-se até a raiz. Aquilo era profético, irmão. Porque ele foi buscar frutos em uma nação e não encontrou. Ele depois lança outra parábola, que ele diz, olha, um homem tinha uma vinha. Ele construiu uma vinha, ele murou a vinha, ele fez a vinha toda perfeita. E depois ele alugou essa vinha. E ao seu tempo ele foi colher os frutos dessa vinha. Mas aqueles lavradores eram maus. Eles eram maus. E todas as pessoas que ele mandava para colher ali, para pegar os frutos ali da vinha, para receber esses frutos, eles matavam. Aí o dono da vinha disse, não, por último eu vou mandar meu filho. Eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Vocês se lembram dessa parábola? E aí, de repente, manda esse filho. E quando chega lá, os lavradores dizem, olha, esse daí é o herdeiro. Se a gente der cabo dele, a gente fica com a vinha para a gente e está tudo certo. E mataram o herdeiro. E perguntou Jesus, o que é que ia ser feito daquelas pessoas que fizeram isso? O que é que aquele senhor da vinha fazer? Aí todo mundo foi unânime. Não, ele vai pegar, reunir seus homens lá, vai pegar aquele agricultor todo, vai dar o justo juízo para cada um deles, né? E depois vai colocar outros que lhe dão fruto a seu tempo. Ei, irmãos, a igreja ela nasce dessa promessa. Os outros que darão frutos a seu tempo. Você já tem o sim e o amém, irmãos, para isso. Você percebe, Jesus estava falando, os judeus, e se você ver o texto, ele vai dizer, e os judeus entendiam que falavam deles.
Eles entendiam que estavam falando da nação de Israel. Mas havia um outro povo que seria levantado e que vai dar os seus frutos. Irmãos, você é chamado para dar fruto. Você é chamado para viver uma vida intensa em Deus. Não é chamado para viver a mornidão, como está aqui em Laodiceia. Não se acostume com isso. Sabe, igreja não é simplesmente um lugar. Você ser igreja não é você vir no domingo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, ter um culto de 2 horas e sair e está tudo resolvido. Não, irmão. Não aceite isso para a sua vida. Jesus quer cear com você. Ele quer andar com você todo dia. Ele quer te ver na festa. É só você aceitar. É só você aceitar. Eu vou encerrando por aqui. Eu acho que o tempo já até estourei. Mas é isso, irmão. Você é convidado para isso. Se você ainda não tem essa aliança, se você acha que está em outro povo e você quer entrar para essa promessa, o caminho está dado, está aberto para você. Jesus disse lá que Ele é a porta, é só entrar por Ele. E como é que eu faço isso? Romanos 10 fala: você crê com o coração e confessa com a boca. Você crê que Jesus é o Senhor, e com a sua boca você confessa e é salvo. Alguém aqui que queira fazer essa aliança hoje com Deus, quer estar posicionado perfeitamente, porque, irmãos, sempre foi o desejo de Deus que a gente tivesse posicionado. Sabe, essa palavra que você ouviu hoje, falando da brevidade da volta dele, isso foi pregado desde a primeira geração da igreja. Sempre foi pregado. Olha, eu vou só pedir licença aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 11: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Procurai ser achado. Amém?